Bom, agora gravando, bem-vinda, já de novo, né? Obrigada. Para essa fala do outono, né? Hoje até de manhã me inspirei na tua fala, né? Do chamado, que é esse lugar, o quanto é belo poder encontrar nos nossos círculos, né? E tecer conhecimentos e para um bem maior, né? Nossa, muito. É um movimento tão generoso, né? Tão bonito poder trocar. E eu queria só lembrar, né, o meu chamado, porque foi um convite meu mesmo. Você falar, Ana, você falaria sobre isso? Porque existe esse novo percurso que, na verdade, vem, né, das rodas de iluminação e que agora, a partir desse ano, desse novo ano astrológico, com o ingresso, né, do outono, da qual vamos falar, a gente vai também propor alguns movimentos por estações, né, de trabalhos por estações. Um lugar onde a gente, de alguma forma, vai não só sincronizando essa percepção pontual de cada alunação, mas também começar a ampliar o como eu navego na estação do outono, por exemplo, e que fala de 3 ciclos, né? E que tem 3 linguagens, mas de alguma forma eu posso transitar no outono, né? Então, a ideia é que a gente possa receber esse presente dessas trocas a cada estação, para que, inclusive, você, Ana, possa também trazer um pouco da tua visão, da tua experiência, né, do teu conhecimento, para que também possa ser, né, de alguma forma, trazido para mais gente, né? Então, a ideia é que isso possa se formar também, a partir das rodas de iluminação, um outro grupo, como se fosse um grupo que se trabalha através do outono. Mas aí, depois eu vou só falar nas rodas de iluminação, aqui não vale, né? Não é o lugar para isso, mas é só para que a gente saiba de onde vem o convite, tá bem? Então, Tá eu ótimo. quero muito trazer essa perspectiva e, sobretudo, Ana é terapeuta Ayurveda, né, Ana? Você pode contar um pouquinho do teu caminho, enfim, como você chegou na Ayurveda? Posso. Déia, primeiro de tudo, muito obrigada. Para mim é uma honra receber esse convite seu, porque esse convite também para mim tem gosto de reconhecimento, sabe? E a gente fala tanto sobre os talentos e que é nosso, que está no nosso mapa. Quando você abriu o meu céu a primeira vez, estava tão claro esse caminho relacionado ao Ayurveda e eu estava tão resistente, porque eu estava apegada a um outro momento de vida. Então, hoje, você me reconhecer como terapeuta também é um reforço da minha presença aqui na Terra, do meu trabalho aqui, né, na matéria. Então, quero te agradecer demais por isso e dizer que o Ayurveda veio para mim num momento em que eu estava realmente assim adoecendo fisicamente, porque estava muito fora, né, do que eu intimamente, o meu eu, né, interior, sabia o que era bom para mim. Então, estava vindo de um ritmo de trabalho, eu me formei em relações públicas, trabalhei com publicidade sempre, e o ritmo de agência, aquela loucura que a gente sabe que trabalhei mais de 10 anos, depois tentei empreender também, e aí também trabalhava muitas horas por dia e esquecia de mim no meio do caminho, né? E aí foi num momento realmente assim que eu cheguei na beira do precipício, que eu falei, cara, não dá mais, que eu conheci o Ayurveda assim, buscando oportunidades e terapias que pudessem me sustentar aí para eu retornar ao eixo, né? E eu comecei primeiro sendo tratada pelo Ayurveda, e no tratamento eu comecei a estudar autodidata. Isso foi mais ou menos 2015. Eu não estava nem morando no Brasil, mas fiquei entusiasmada assim com o tema e aprofundei. E em 2017, quando eu retornei ao Brasil, e de novo eu tive uma outra queda de saúde, imunidade e tudo mais, eu me comprometi mesmo com o processo, e aí, assim, foi uma mudada de chave, porque tudo que era relacionado a hábito, rotina, estilo de vida, realmente ficou para trás, assim, e eu digo que emergiu uma nova pessoa, assim, a minha melhor versão que eu conhecia até aquele momento, né? E aí, em 2017 mesmo, eu decidi que eu ia estudar Ayurveda, para conseguir, de repente, eu não sei se eu tinha a intenção de fazer transição de carreira ainda
ou não tinha reconhecido essa intenção ainda. Mas comecei a estudar e fiz o curso de formação, então me formei terapeuta em 2019 e desde então eu tenho trabalhado fazendo atendimentos individuais para mulheres, em sua maioria, também atendo homens, mas geralmente os homens chegam até mim por indicação da companheira, porque ganharam de presente da esposa, namorada, etc., que já testaram o Ayurveda nas suas vidas e reconhecem as benesses, né, desse tratamento tão maravilhoso, e poder ver e enxergar, assim, quanto potencial feminino tem, às vezes mascarado, e não latente, porque a rotina engole, os compromissos, os filhos, os círculos sociais que a gente trabalha, e ver isso florescer através de uma ciência tão antiga, oriental, né, que o Ayurveda tem registro 5.000 anos atrás. Então, é uma coisa assim que você pensa, o que 5.000 anos atrás as pessoas faziam e a gente aplica ainda hoje e dá efeito. Tem uma porção de coisa. Mesmo a gente tendo se modernizado tanto, tendo chegado tantos elementos tecnológicos e tudo mais na nossa vida, continua valendo coisas que a gente aprendeu ou que tem registros de 5.000 anos atrás. E ver isso na prática é assim, eu acho que é o que move. Seguimos sendo humanos, né? Exatamente. A gente acha que não, que a gente está com o chip, mas não é bem assim. Quando a gente volta para a base... Tem uma parte nossa que ainda vem de um lugar muito instintivo, né? Totalmente. E é deixar florescer mesmo. Tem muitas coisas, assim, durante o meu processo terapêutico de atendimento, tem uma das perguntas que eu faço, assim, que é: se você pudesse colocar qualquer rotina na sua vida, qualquer coisa que você pudesse inventar, fingir que não tem filho, não tem marido, não tem trabalho, não tem hora, não tem dia da semana, como seria a rotina que você faria? Sei lá, 95%, se não 98% das pessoas me fala exatamente o que deve ser feito de acordo com a Ayurveda, de acordo com os clássicos de 5.000 anos atrás. Tipo, aí dá vontade de falar, eu não vou nem te atender, eu vou só te dar um parágrafo aqui, e é o parágrafo escrito pelas próprias pessoas, com as próprias palavras delas. Então, assim, a sabedoria continua aqui, tá latente, ela só quer vir, assim. E eu acho que o Ayurveda é essa porta que se abre e a gente deixa emergir a verdade que já está dentro da gente. Então, é simples, assim, não tem uma coisa mirabolante de nomes indianos difíceis. É simples. Até como abrir o mapa, né? Se você vier alguma coisa um pouco diferente, você desconfia, tá, gente? A real é essa. Então, o astrólogo pega e fala alguma coisa que você não compreende, mas não está entendendo, não reconhece. Bom, então aí alguma coisa está estranha, né? Porque geralmente a gente só tem que ouvir realmente, né? Confirmar algo que seja da nossa natureza, né? Para isso estamos, né? Bom, exato, me conta um pouquinho, então, né? Com a chegada do Sol em Áries, né? Mas que também que eu costumo dizer, né? Que o ano novo astrológico mesmo começa, né, amanhã, dia 1º de abril, né, quando Sol e Lua estão ali, vão ter Lua nova, porque existe também um lugar que é de uma dimensão emocional que se soma, né, à consciência solar para nos impulsionar para esse novo, né? Então, isso começa por Áries, esse lugar que geralmente leva, né, tem uma modalidade cardinal, tem uma coisa de impulso, de início, então existe uma disposição. E aí, quando a gente coloca, né, o que simboliza o outono, né, às vezes parece uma contradição, né, porque como eu vou começar alguma coisa já olhando para o que está para amarelar, né, deixar de ser, né, um lugar que, de certa forma, pede para um convite, né, a olhar assim adentro, que não necessariamente é finalizar, né? Isso que eu costumo ver como esse olhar, principalmente quando a gente tem essa consciência cíclica da vida, não necessariamente finalizar um ciclo é deixar de existir, né? Mas de repente começar algo, empreender alguma coisa que traga mais sentido e que se aproxime mais à nossa natureza, né? E que os excessos sejam dispensados, né? Então, tem isso como um desafio. E me conta um pouquinho, Ana, como seria o outono na visão da Ayurveda? Como é que você enxerga isso? Nossa, aí você muito generosamente me dá o gancho certo, assim, para conseguir conectar os dois temas, né? Porque
O Ayurveda, o convite do Ayurveda é a gente olhar para o ciclo das estações e os ciclos da vida, e não como uma coisa de começo, meio e fim, mas num movimento natural, que é um movimento da natureza e do universo, que é um movimento de expansão e retração. Expansão e retração. E é assim que a vida move, o nosso coração é assim. Expansão, retração. E tudo é dessa maneira, né? E o ciclo do outono, para o Ayurveda, é justamente um ciclo de retração, mas que a gente começa a depurar tudo que está rolando naquele ciclo que antecedeu. Então, verão, aquela coisa doida, né? A gente muito para fora, saindo mais para a vida e tudo mais. A gente chega num momento em que a gente para e olha para si para começar daqui a pouco um novo ciclo de novo. Então, dependendo do ponto de vista, o outono ele pode ser um começo ou pode ser um final, né? Tudo depende da maneira como a gente enxerga esses ciclos, né? Mas tem o convite do tempo, né? Então, aqui no hemisfério sul, a gente tem um outono que tem uma característica típica dessa região, mas mesmo assim, num país continental como o Brasil, a gente tem o outono lá do norte e nordeste, que tem características próprias, e o outono daqui do centro do sudeste e o outono do sul. Então a gente observa que mesmo dentro de um país como o Brasil, a gente tem vários outonos diferentes. E aí a questão é, que outono, né? Qual que é o convite do outono segundo a Ayurveda? Depende, né? Depende de onde a gente está, depende de como a gente individualmente está, porque a nossa constituição, segundo a Ayurveda, é o que vale, é o que nos torna únicas. Então, assim, a gente tem os grandes elementos, e esses 5 grandes elementos do Ayurveda, eles vão se manifestar em cada corpo de um jeito. Tem gente que tem muito elemento água no seu corpo. E aí, quando está num momento muito quente, que aí fica aquele quente úmido, fica aquela coisa meio derretida, assim. Então, essa pessoa gosta de um convite um pouco mais seco, né? Quem já tem uma característica um pouco mais seca, quando chega o seco, a pessoa não consegue respirar, né? Então, para o Ayurveda é muito assim, o outono e a primavera também, né, que são estações de transição, como eles reconhecem, são momentos da gente principalmente se auto-observar, porque se a gente deixa gravar alguma coisa nessa transição, quando chegar a estação mais fria, mais quente, o bicho vai pegar, a doença pode aparecer. Então, a visão do Ayurveda para o outono é um momento de curtiu muito o verão, se recolhe, olha para si, tem algumas práticas de autocuidado para, se preparar para a próxima estação, que é a estação mais fria, né? Então, acho que é basicamente, assim, em palavras muito rápidas, é isso. Sim. Porque quando, dentro de uma visão astrológica, né? Então, assim, a gente tem esses 4 portais, né? Que eu costumo trazer, até nos estudos, né? Dos círculos de estudo, dos mergulhos das estrelas, a gente fala, né? Considerar que a gente tem os 4 pontos cardinais, né? São os 4 signos cardinais, que eles apontam direções, são grandes portais, né? Que na verdade trazem aqui o início das estações, né? Que aí a gente fala de Áries, fala de Câncer, Libra, Capricórnio, né? Mas que os demais signos eles estão ali para um desdobramento, né? Do que foi iniciado ali, né? Então, não que eles estejam a serviço daquilo, mas existe uma colaboração, sabe? Para que, de alguma forma, aquela estação, ela surja e ela se mantenha fixa, né? E, ao mesmo tempo, depois ela entre num processo de transitoriedade. Então, é curioso como dentro da estação, a gente também, pela visão astrológica, se eu fosse colocar esse filtro, eu tenho durante esse período também essa possibilidade de tomar atitudes, né? De onde é que eu consigo identificar, tomar medidas, estabelecer e aproveitar um signo que é fixo para me ajudar a estabelecer certos hábitos, de repente, né? Por que não? Isso me surge agora, olha que curioso, né? E enquanto, no final, eu posso também fazer adaptações, né? Mas primeiro eu preciso criar um hábito, né? Que é o mais difícil. Nossa, esse é o desafio. Não?
Então, e o que você, por exemplo, né, para as pessoas que estão aí olhando a gente para saber um pouco sobre esse lugar do autocuidado, né? Então, começa o outono. Quais são algumas medidas que eu posso ter de autocuidado, algum hábito que eu posso incorporar, né? Claro que na Ayurveda existem hábitos, assim, são dicas preciosas, gente. Então, assim, eu sou, assim, não posso falar muito, mas são pequenas práticas que trazem, né, um desdobramento para a saúde que é muito bom, né? Muito generoso, porque você vê mesmo, né? O fato de raspar a língua e o sistema digestório né, tem uma conexão enorme, né? Então, Verdade. por exemplo, uma coisa simples, né? Mas quando eu olho para o outono, como é que eu posso me cuidar? Né? O que você acredita que é importante, como pequenas pílulas, assim? Da Ana? Tá. O que eu acho que é bom para todo mundo, que eu não vou falar assim, o outono para todos, né? Porque, como eu disse, tem a particularidade de cada indivíduo. Mas eu acho que um ponto importante é a gente conseguir criar espaço de autoobservação. Eu vejo que tem muita gente que chega aqui para consulta que não, tipo, a pessoa cai de paraquedas, ela nem sabe o que está acontecendo com ela. Então, eu acho que o outono ele é um bom convite a um dos hábitos que eu acho mais ricos dentro da Ayurveda, que é começar a escrever pela manhã. Então, aproveitando que o dia ele começa, o sol nasce um pouquinho mais tarde durante o outono, eu acho que é o momento da pessoa conseguir se sentar e criar o hábito de escrever de manhã, porque a partir desse hábito da escrita matinal, ela vai começar a segunda coisa importante para a gente aplicar no outono, que é a autoobservação. Então, observa, por exemplo, se a hora que acordou um pouco mais constipada, o nariz está um pouco mais carregadinho, se tem um pouco mais de muco no corpo ou se está mais seco, porque de acordo com cada uma dessas coisas, você vai direcionando o tipo de cuidado que você vai ter. Então, eu acho que um cuidado para todo mundo no outono seria escrever de manhã. Depois, vai diferenciar de acordo com como você está se sentindo. Mas uma coisa que eu acho super importante assim, no outono é observar principalmente a capacidade de digestão. Porque tem gente que fica com uma digestão muito boa e pode lascar pau de comer chocolate, queijo, tomar vinho e etc. Mas tem gente que vai ter uma digestão muito fraca no outono. Então, observar como que está a sua digestão. Como que você vai observar? Fome. A fome é o melhor índice de como está a sua digestão. Se você está sentindo fome real, aquela que ronca a barriguinha, assim, que você sente o vazio, significa que sua digestão está boa. E o ideal é só comer quando a gente sente essa fome. E o ideal é que essa fome, quando a gente já está no fluxo da natureza aí, geralmente essa fome ela aparece meio-dia, entre meio-dia e 1 hora da tarde. Então, esses são sinais importantes de como está a sua digestibilidade. Sentindo essa fome, aí vai escolher os alimentos que você vai comer. Aqui, ainda bem, a gente tem uma alimentação muito abundante no Brasil, mesmo nas estações mais frias, né? Que não é a mesma sorte de outros lugares do planeta. Então, a gente vai escolher alimentos da estação e vai consumir esses alimentos preferencialmente cozidos, porque eles vão ajudar também a nossa digestão a acontecer com mais facilidade. Putz, vou comer, sei lá, uma salada no outono ou no inverno. Até pode, mas o clima lá fora tem que estar convidativo. É isso que eu acho que o Ayurveda traz, assim, é a gente estar com consciência de como a gente está, mas consciência também de como está o clima lá fora, como que está a nossa cabeça. Às vezes a gente está com tanta coisa mental que a gente não tem capacidade de digerir mais nada. Se a gente bota um alimento, às vezes a gente não consegue ficar o dia inteiro naquela coisa, né, apresentando gases, alguma coisa assim que não é legal. Então tem que se auto-observar o tempo todo. Outra coisa que é muito legal no outono é a introdução de chás e outras infusões que podem ajudar a potencializar o fogo digestivo. Então, se tiver uma digestão mais lenta, usar chás mais potentes, como gengibre, canela, são chás que vão te dar mais fogo, mais acne. Se estiver sentindo a digestão muito forte, com alguma queimação, alguma sensação física assim que traz um desconforto mais parecido com fogo, aí você tem que abrandar. Chás como camomila, erva cidreira ou erva doce são bons para esse tipo de digestão. Então, basicamente, o que eu diria é se auto-observar, depois olhar como está a digestão e se alimentar de acordo com a sua capacidade de digerir os alimentos.
Mas os clássicos ayurvédicos dizem coisas muito lindas. Por exemplo, tomar banho de lua, porque o céu do outono é um céu muito limpo. É durante essa época do ano que as pessoas sobem nas lajes da casa e tomam o banho de lua, que a lua está mais incandescente, tocando a terra. Usar colares de pérola para ficar mais bonita. E embora você esteja num momento de introspecção, você se continua se enfeitando, então as pérolas são pedras preciosas para essa época do ano. Que mais que tem de lindo assim na Ayurveda? Evitar o consumo de coisas que esfriem o organismo, porque você já está caminhando para o inverno, então tomar iogurte, sorvete, salada, coisas muito frias podem deixar o seu organismo chateado no momento que ele quer o quê? Um calorzinho, um acolhimento, um cobertor. Um acalento, né? Isso, é. Aí fazer massagem no companheiro ou na companheira, se massagear, fazer automassagem também. Lembrar de ter as extremidades, pés e mãos sempre aquecidos se tiver frio. Isso naturalmente a gente faz quando a gente vai se vestir, por exemplo, né? Mas a gente conseguir trazer esse conhecimento também para a parte da nossa alimentação e também para a parte, enfim, da digestão e outros âmbitos também do nosso dia a dia. Sim, maravilhoso. Eu estava aqui, né, vendo você falar sobre a escrita, né? É curioso porque intuitivamente, dentro do grupo das estações, a gente tem agora as mandalas específicas para cada dia, para que a gente possa trazer a autoobservação. Então, quando você falava, eu dizia, gente, maravilhoso, porque realmente é o convite dessa, não é um lugar de recapitulação, né? Isso que é interessante, é de um lugar de presença, né? Exato. É um lugar de estar presente para as tuas necessidades e para uma escuta interna mesmo, né? Que não é ainda a quietude, né, do inverno. É um lugar ativo, né? Para ver onde é que a gente pode melhorar, né? Porque muito, assim, quem passar pelo outono sem perceber o outono pode chegar no inverno de sopetão. E é por isso que aparece e emerge tantas doenças no inverno, porque você não se deu a oportunidade de usar a transição da natureza para observar o que está vindo, porque não chega assim de um dia para o outro a doença. Ela vai acumulando, acumulando. Ela tem 6 estágios, de acordo com a Ayurveda. Então, ela começa lá com uma coisinha mínima, só que até a gente enxergar ela já virou um sintoma agudo. E aí, muitas vezes, o Ayurveda, que é essa ciência de prevenção e promoção de saúde, não consegue nem atuar, porque daí você já tem que ir para uma alopatia, alguma coisa que já resolva aquele negócio que já está agudo pontualmente, né? Então, eu acho que isso que é interessante, a gente usar a favor de se auto-observar durante esse período para permitir que ferramentas como a Ayurveda e outras, né, que estão relacionadas à auto-observação, elas funcionem a nosso favor. Maravilhoso, Ana. Uau! Que riqueza poder trazer isso para essa observação diária, né? Eu falo desde um lugar de quem cicla, né, há tanto tempo, né, diariamente a lua, e quando ele fala do banho de lua, desse lugar da contemplação, do lugar que inspira, né, a escuta, e que não necessariamente é um lugar só de tomar uma atitude exteriorizada, mas é uma atitude consigo mesmo, né? Então, aí eu vejo muito esse movimento de Ares, né, também, de um movimento assim adentro, né? E que talvez leve, né, para esse redirecionamento. Às vezes, até o que eu chamo, né, a Ares tem esse lugar do chamado da heroína, né? Que é inevitável, que a gente vai falar ainda, né, na roda de doação, mas tem um lugar que, de alguma forma, vai nos convidar em busca do nosso sim, né? O quanto a gente pode dar sim para nós mesmas diante desses novos hábitos, né? E desse lugar de enxergar até esses aspectos que nos impedem de alcançar um desejo, ou como você mesmo disse, né? Quando eu me vi num ápice, né? Ou uma experiência de mim mesma que até então eu nunca tinha vivido, é quando você, de fato, validou todo o caminho, né? E que provavelmente te transformou em terapeuta, né?
Então, Exatamente, exatamente. Talvez tenha sido nesse meu outono aí que as fichas caíram, né? Porque ou talvez a hora que de um outono ao outro, né? Porque daí a gente cicla todas as estações, a gente passa pelo inverno da alma, depois a gente vai para a primavera e parece que todos os problemas estão resolvidos. Aí o verão, eita, que agora vai. Aí depois a gente já. Exatamente. Então, eu acho que é isso, assim, e eu precisei, você vê que em 2015 eu apliquei, testei, e depois de 2017 eu tive que retornar de novo, porque, assim, se a gente não cuida todo dia de como a gente tá, de como estão os ciclos. Tipo, assim, muita gente chega para mim e fala: eu quero saber meu dosha. Amor, não adianta nada a gente saber o dosha agora, porque amanhã seu dosha pode ser outro, o que tá gravado, pois né? é, eu descobri isso É tão recentemente. dinâmico que, tipo, E, não é um você sabe negócio assim, né? e tem uma coisa que me chamou a atenção, assim, enquanto você falava, que tanto Áries, Touro e Gêmeos são signos, né, dentro de uma esfera, né, que a gente chama do hemisfério norte, né, para a gente, né, que parece sul, mas não é. Na astrologia, para nós, é invertida. É como se também tem um lugar que é muito voltado para si, né? É mais subjetivo. O hemisfério que cabe na mandala astrológica, aquele que está lá embaixo, da casa 1 até a casa 6, são dimensões muito subjetivas, elas não estão exteriorizadas. Então, quando a gente inaugura o outono, é esse convite mesmo, sabe? Dentro da própria mandala astrológica. Tudo que está ali acontece do lado de dentro, não está ali na vida. E quando você me diz, Olha, olha, a primavera está lá, ó, em Libra, que é quando você encontra o outro. E aí depois, no verão, você está lá em cima, e aí você está exteriorizado. Então, olha só como as coisas também né, tem aí uma conexão, porque tem um movimento, né, que convida a cada um poder, de alguma forma, acessar essa sabedoria, né, que está ali, está disponível. Cada um tem. exatamente. Exatamente. Isso me faz lembrar sobre a origem do Ayurveda, que é uma coisa que eu acho muito linda, que vem nos clássicos, né? Que diz que o Ayurveda ele foi uma revelação, que ele não foi um estudo que se desenvolveu com a humanidade. Nos registros dos clássicos diz que os sábios eles estavam vendo a humanidade padecer e os sábios foram meditar para pedir, né, para Deus, enfim, mandar qual era a informação do que fazer. E aí eles foram recebendo informações e foram registrando, e naquela época, ainda 5.000 anos atrás, ainda não tinha facilidade da escrita, então a informação ela era passada de mestre para discípulo, até chegar nos dias de hoje. Então imagina quanto caminho que teve que fazer. E uma coisa que me prova que essa sabedoria ela vem de um lugar muito maior, assim, expandido, é o fato dela ser perene, ela não é perecível. 5.000 anos depois, se eu pego um clássico e abro na página, ele faz total sentido com a vida morando em São Paulo em 2022. É muito incrível, assim, como as coisas vêm. Então, é claro que sabedorias desse nível, como a Ayurveda, como a astrologia, elas vão se fundir em conhecimento, porque elas são uma sabedoria que vem de um lugar muito maior, né? Elas não são uma coisa assim ordinária, passageira, né? São coisas que vão ficar por gerações e Sendo gerações e formadas, gerações. né? Eu falo que é um tecido mesmo, é um tecido de conhecimento. É, E eu acredito muito que o humano continua sendo humano, com as mesmas questões, sabe? A gente pega a mitologia suméria, a mitologia grega, as dimensões humanas, elas só ganharam outras roupagens, mas a alma em si, sinceramente, as questões elas continuam as mesmas, né? Essa busca exato, exato. pelo amor, né? Esse lugar de como viver melhor, de como encontrar o outro de uma melhor forma, relações, enfim. A gente aqui pode abrir um leque enorme, mas, de certa forma, se a gente for olhar as necessidades humanas em si, elas continuam as mesmas, né? De Exatamente, exatamente. E sobrevivência, é muito né? De um lugar de sobrevivência também.
Exatamente. Porque no fim do dia é isso, a gente quer sobreviver e ter um colinho para deitar ou se acolher, né? E, E conseguir se relacionar. e muitas doenças também podem vir, né? Eu tenho a sensação, você me conta a tua opinião quanto a isso, mas assim, de que muitas desordens também, elas podem ter se manifestado porque existe assim, um desrespeito quanto à estação, as pessoas se alimentando de alimentos que não são da estação. Porque hoje a Totalmente. gente tem essa prática. A gente vai e come uma porção de coisas importadas, achando o máximo, porque é importado. Né? Mas o chuchuzinho, né? Aquela babinha paulista, aquela coisa bem que está ali no quintal de todo mundo, que todo mundo pode ter ali, né? Se tiver um pedacinho de terra, quase que não ganha uma dimensão, né? Um lugar enfim, de destaque. Né, na cozinha. E eu tenho a sensação de que isso também, dentro de uma larga escala, pode ter contribuído para o adoecimento, né? Totalmente. O Ayurveda ele é todo voltado a partir da digestão, né? Então, se você não está digerindo o alimento adequadamente, você cria as toxinas e as toxinas originam as doenças. E sabiamente, nós como seres que estão na natureza, que as pessoas falam assim, eu sou de natureza, eu vou lá na montanha, né? Porque eu não sou natureza. Não, a gente também é parte da natureza, né? E o local onde a gente vive, onde a gente mora, ele traz características que estão totalmente correlacionadas com a nossa digestão. Então, se a gente está aqui no Brasil, no outono, tem os alimentos adequados para né, para esse período. Se a gente está comendo, sei lá, pitaia de não sei aonde, não sei da onde, pagando os olhos da cara por isso, muitas vezes esse alimento ele não vai ser bem digerido para a gente agora. É a mesma coisa no verão. Então, O totalmente avocado, certa essa gente, o avocado percepção. ele tá arrasando a parte da Califórnia, né? Tem uma parte dos Estados Unidos arrasando ali, né? Porque ele seca, drena a terra, né? Então, enfim, se a gente for pensar nessa dimensão de um olhar ecológico, inclusive, de como a gente habita, né? O planeta e o que a gente consome, né? E a gente está com fome do quê, né? Literalmente. Nossa, Déia, isso é um assunto que para mim é tão caro, né? Que eu sou estudante de nutrição e em 2018 eu não estudava nutrição ainda, mas eu estava na Bahia, lá na Chapada Diamantina, né? E aí teve aquela greve dos combustíveis e tal, e eu lá e fiquei numa fazenda, assim, onde eu estava, que eu ia ficar um dia, eu acabei ficando 20 dias. E o menino que ele estava arrendado à fazenda, ele trouxe um dia umas melancias, assim, tipo, foi a melancia mais maravilhosa que eu já comi na minha vida inteira, assim, tipo, docinha, não tava nada passada, porque muitas vezes a gente paga cara a melancia aqui no mercado e ela tava aquele gostinho de passou, né? E ele falava assim para mim, né? Ele falava: "Você vem lá de São Paulo, quanto que você tem que trabalhar para comprar uma melancia dessa?" Eu falei: "Eu nem sei quanto que custa uma melancia, mas agora recentemente eu vi sei lá, um oitavo da melancia, R$ 10 no mercado, né?" E lá ele falou, aqui primeiro que é de graça, porque um produtor vai trocando com outro, você passa lá na casa do cara e pega a melancia, ou quando você vai comprar na venda é R$ 3. Então ele falava assim, quanto que você está gastando da sua vida para no final fazer o que eu estou fazendo aqui? Eu nem trabalho tanto igual você. Uma deixa incrível, né? Para todas nós. Nossa, aí, né, bom, aí eu toda vez, o apelido dele é Budinga, né, o apelido do cara, e eu nunca mais consegui comprar melancia aqui, tá? Nunca mais consegui comprar melancia em São Paulo. Então é isso, tipo assim, a gente está sustentando e trabalhando para sustentar coisas que talvez no fundo estejam nos adoecendo, porque o que eu atendo de gente que tá, e você com certeza também, que tá em trabalhos que não ressoam com sua verdade, que tá, trabalhando porque tem que pagar boleto, tem que pagar a conta e tudo mais, e alimentos caros e fazer mercado no Pão de Açúcar ao invés de ir na feira, cara, tipo assim, a gente tem muita coisa para pensar, e eu acho que o outono é esse convite, porque é quando a gente não gasta tanto tempo na rua, tá em casa e a gente pode observar uma questão como essa, por exemplo. Então, parece que é só uma coisinha aqui, o que você vai fazer, que chá você vai tomar, mas, cara, é muito mais, né? Tem muito mais coisa por baixo disso tudo. Sim, 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 sim. Bom, querida, eu quero te agradecer, porque foi lindo e quem quiser te procurar, me fala.
para saber mais sobre esses autocuidados e, sobretudo, para colocar esse conhecimento aplicado dentro de um lugar mais pessoal, né? De um prisma mais pessoal. Te acha onde? Além de só perguntar para mim, que eu já vou passar um nome, né? Amo. Bom, eu tenho... Meu principal contato, acho que é o Instagram, que é @ayurdicas, tudo junto, Ayurdicas. Mas se procurar lá, Ana Marchini, também o Instagram me acha. Eu estou agora, além dos atendimentos individuais, vou iniciar, né, na alunação de Ares, o grupo de estudos, que é um desejo que eu tenho há muito tempo, e você sabe disso. Então, finalmente, o grupo de estudos de abril começa com a glória da turma cheia já. Então, eu estou super feliz, porque o projeto existe e vai começar com a turma cheia. Então, para essa turma não tem mais vagas, mas a ideia é a gente continuar os grupos de estudos mensais. Então, teremos grupo de estudos em maio. Quem quiser se aprofundar no Ayurveda, vem para cá, vamos conversar, vamos. E é legal porque, assim, todo mundo vai fazer os princípios do Ayurveda, mas cada uma vai olhar a partir do seu plano ayurvédico. Então, parte de cada uma, e aí o conhecimento é coletivo, as trocas, enfim. Eu sou apaixonada por esse modelo. Então, a gente pode já juntar a turma das estações com a Ayurveda, maravilhoso, porque literalmente vai estar ali tudo tecido. Maravilhoso. Tudo. Pronto, gente, ó. Caminhos iluminados daí. Que bom, e muito feliz. Obrigada, Deia. Obrigada, a gente se vê, então, não só na roda de iluminação, mas no inverno. Combinado. Estou aqui pronta. Combinado? Combinado, querida. Muito obrigada, viu, Deia? Um beijo. Beijo. Um beijo, tchau, mulheres. Querida. Tchau, querida. Tchau.